Aleluia! Confiai nele, diz o salmista, povo todo, porque ninguém que confia nele será decepcionado ou esquecido. Amém? Aleluia! As crianças podem já seguir para o departamento infantil e nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no Sermão do Reino. Jesus nos chamando a viver o reino de Deus e a sua justiça. Amém? Mateus no capítulo 6. Oh Deus maravilhoso. Vamos ler juntos a partir do versículo 25. Vamos ler a partir do versículo 24. Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês que querem ser meus discípulos, podemos entender assim, vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso, vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem. Portanto, não se preocupem. Em que século Jesus estava falando isso? Eu acho que ele estava falando no século 21. Exatamente para nós. Não se preocupem. Dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas.
O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã. Algumas versões dizem: não andeis ansiosos. Preocupação é o que provoca a ansiedade. Jesus diz nesse texto várias vezes: não fique ansioso, não fique preocupado. Preocupação gera ansiedade, e a ansiedade que tem dominado o nosso século tem gerado muitas doenças físicas, psicossomáticas e doenças sociais. Nos movemos de uma forma tão ansiosa, tão já dominada pela ansiedade de querer as coisas, que somos manipulados de toda forma por aqueles que só servem à riqueza. E nós vivemos numa sociedade, ansiedade, já há um transtorno de ansiedade que leva a um transtorno de pânico, que leva a uma série de problemas. E muita gente só está ficando bem por causa de remédios, e muitos remédios. E qual é a doença? Qual é a infecção? Qual é o problema do corpo? Nenhum, é só ansiedade na cabeça. Fazendo o coração bater mais rápido, fazendo o corpo doer, fazendo a cabeça inflamar, fazendo a respiração ficar difícil, fazendo o peito doer. Às vezes a pessoa até pensa que está tendo um infarto. E é ansiedade. Porque o hábito de viver preocupado, ansioso, está tornando as pessoas sem controle emocional, a ponto de, às vezes, elas nem sabem por quê, e de repente vem uma crise de ansiedade. Por quê? Perdeu o controle das suas emoções. E no mundo que está sendo cada vez mais dificultado, ou dificultoso para se viver, isso é um problemão. E Jesus está nos dizendo: não fique ansioso. Há duas formas de nós entendermos essa preocupação ou ansiedade. Ansiedade porque queremos mais alguma coisa. Ansiedade porque queremos comprar, porque queremos ter, porque precisamos, achamos que precisamos. Mas também há aquela ansiedade pelo medo de que algo ruim vai acontecer. Não aconteceu, mas fica se projetando. E se acontecer? E se não der certo? E muitas vezes nem acontece, mas o corpo já sofreu tanto que se tivesse acontecido, não era diferente. Porque já sofreu tanto de ansiedade por aquilo. Preocupação com algo mal que possa acontecer. Ou desejo exacerbado, porque quer alguma coisa, está adoecendo a nossa geração. E o antídoto para tudo isso é servir ao Senhor. Jesus disse: não podeis servir a Deus e a Mamon. Então sirvam só ao Senhor. Portanto, por isso não fique preocupado. Cultue a presença de Deus. Isso é servir a Deus. Na sua vida, no culto, na reunião da congregação, na sua casa. E esse cultivo da presença de Deus vai acalmar as suas
necessidades, porque vai nos levando ao conhecimento de Deus. Agar é uma mulher na Bíblia que sofreu a perda de tudo. E a única coisa naquele dado momento que lhe restava era um filho a morrer de fome e de sede no deserto. E Agar, diz a Bíblia, sentou o filho debaixo de um zimbro e se afastou porque não queria ver o menino morrer. Toda preocupação dela, todo o sofrimento dela estava ali, diante dos seus olhos. E enquanto Agar está projetando o mal, Deus ouviu o menino e mostrou a Agar onde tinha um poço, o que ela não conseguia ver. O anjo disse a Agar: olha ali, olha o poço. E junto com o poço, com a água que ia dar vida novamente ao filho e a ela, Deus lhe fez promessas grandiosas. Não sei com que velocidade esse poço foi cavado, mas não tinha poço ali e apareceu. Às vezes nós estamos tão preocupados que não conseguimos ver que Deus vai abrir poços, mesmo nos desertos. E o Senhor, na sua palavra, tem usado canções e a sua palavra para nos dizer: abra os olhos, confie em mim. O que Agar queria era tão impossível quanto o que muitas vezes nós achamos que é impossível nos nossos dias. E não deu nem para ela fazer uma grande oração. A Bíblia diz: o Deus que vê, ele ouviu o choro do menino e desceu e socorreu. Aleluia. Mas a Bíblia também fala de uma mulher que, com a morte do marido e a luta financeira que ela estava passando, ela ficou desesperada. Como: o que vou comer? O que eu vou dar aos meus filhos? E os credores começaram a bater na sua porta. Ah, vamos levar os seus filhos como escravos. Os filhos seriam aprisionados para pagar as dívidas. E ela não sabia mais o que fazer. E o marido dela tinha sido um homem justo diante de Deus, que procurou viver para honrar a Deus. E ela procura o profeta e diz: o que é que eu vou fazer? E o profeta disse: volte para casa. O que é que você tem em casa? Ela disse: só um pouco de azeite é suficiente para Deus. Amém? Mesmo quando a gente só tem um pouco. Lança sobre ele a preocupação. O profeta disse: peça às suas vizinhas vasilhas vazias. Vasilhas vazias não são recursos. Ela não ia vender as vasilhas das vizinhas, mas era necessário. E ela pegou as vasilhas. E o profeta disse: enche as vasilhas com o pouco de óleo que você tem. E quanto mais ela emborcava o vaso do azeite para encher as vasilhas, mais azeite brotava de um vaso, de uma quantidade pequena de azeite. E todas as vasilhas foram cheias de azeite. E foi tanto azeite, diz a Bíblia, que ela vendeu, pagou todas as suas dívidas e pôde reorganizar a sua vida com os seus filhos. Como é que um litro de azeite
se transforma em dezenas, talvez centenas de litros, sem passar por nenhum processo. Ela não botou água para o azeite ser multiplicado, irmãos, ela só verteu. E enquanto ela derramava, o azeite não cessava. Enquanto os filhos colocavam panelas vazias, o azeite enchia as panelas vazias. Ouça hoje essa viúva dizendo: não se preocupe, não fique ansioso, lance sobre ele a sua preocupação, entregue, porque ele ainda pode fazer azeite fluir. E desse azeite vir recursos abundantes. Mas nós também podemos nos lembrar de Pedro. Aperreadinho, como sempre ele era, dizendo a Jesus que estavam cobrando o imposto do templo a ele. Porque nos dias de Jesus, os homens adultos tinham que pagar um imposto que serviria para manter o templo. E era um imposto chamado de dracmas, ou 2 dracmas. E Pedro foi perturbado pelos cobradores que insinuaram: então vocês não pagam? Isso podia gerar algumas complicações. O tributo do templo? Ele foi a Jesus e disse isso: estão me cobrando. E Jesus disse a ele: vá pescar. Primeiro peixe que fiscar a agulha, seu a linha, abra a boca dele e vai ter lá um estéter. Dinheiro suficiente para pagar o seu imposto e o meu imposto. Embora Jesus tenha dito: eu sou um filho, não tinha que pagar imposto da casa do meu pai. Mas pague, porque eles não vão entender isso. Como foi que esse peixe engoliu essa moeda, irmãos? Não sei. Como é que esse peixe acertou de comer a isca da linha de Pedro? Não sei. Mas a provisão já estava esperando por Pedro quando ele chegou lá no mar para pescar. Pedro está nos dizendo, ou eu poderia dizer, aquele peixe está nos dizendo: confie, não se desespere, não fique ansioso. Não entre na fila dos que estão só vivendo de ansiedade, preocupados antecipadamente. Depois vê a bênção chegar, depois vê Deus agir e dar o testemunho. Mas o que ele está dizendo é para não se preocupar antes. Porque o milagre não acontece na hora e do jeito como a gente quer, não é verdade? Porque Deus tem um jeito maravilhoso de nos quebrantar, de nos tratar, de não fazer as coisas como a gente quer. Como pais e mães, nós temos a maior alegria de dar o presente do jeito ou na hora que o filho pede. De fazer tudo como o filho gosta. Mas nós somos humanos e carnais. Deus não faz assim. Porque quando a gente faz tudo como o filho quer, do jeito como o filho quer, é a nossa alegria dar para ele, mas às vezes estraga ele. Aí Deus diz, é na hora dele. Você pede, confia aí, espera com paciência pelo Senhor. Confiando que Ele faz, e geralmente faz muito mais além do que pedimos ou pensamos. Esse nosso mundo está provocando as ansiedades. É o me dá, eu quero, eu preciso. Se eu não tiver, o que vão achar de mim? Se eu não tiver, o que vão pensar em mim? E essas preocupações com as coisas. Abra sua Bíblia em Marcos,
no capítulo 4, vão estragando a semente da palavra de Deus que nós recebemos, irmãos. Marcos, no capítulo 4, versículo 18 e 19, Jesus explicando a parábola da semente. A semente é a palavra de Deus. E ele diz: os outros, semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. A semente que cai entre os espinhos são os que ouvem a palavra. Mas as preocupações deste mundo, a ansiedade pelas riquezas e ambições sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mateus 13, versículo 22. Olha como o evangelista Mateus explica a mesma parábola. Jesus dizendo: o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações, diga, preocupações deste mundo e a ambição das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Ouve a palavra começa a fazer algum sentido naquele coração, mas os espinhos a sufocam. E o que são os espinhos da parábola de Jesus? As preocupações. Faz a semente de Deus se perder. Vamos ouvir como Lucas conta, capítulo 8, versículo 14, essa explicação da parábola. A parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram, mas no decorrer dos dias foram sufocados com o que sufocou a semente boa? As preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. Estuda a Bíblia, ouve a palavra, medita nela. São as formas de ter a palavra semeada no nosso coração. Mas se mantém a preocupação, a ansiedade, essa palavra que você leu, que você recebeu, que já estava se enraizando no seu coração, ela é sufocada. E se a palavra não dá fruto, é um desperdício da boa semente. Ela não realiza aquilo que Deus queria que ela realizasse. Porque precisamos ser como galhos que estão bem ajustados à videira verdadeira para dar frutos e frutos permanentes. Que frutos são esses? É a palavra de Deus gerando vida nas nossas vidas e nos transformando para sermos como filhos de Deus, para vivermos na forma que se vive no céu, do governo de Deus. E o grande problema, um dos grandes problemas de impedimento da palavra de Deus, a igreja hoje tem tantas formas de receber a palavra, mas sua ansiedade, suas preocupações, às vezes
Passou o dia todo ouvindo pregação. O celular está ali, sai uma pregação, entra outra. Sai uma pregação, ou na TV, ou no celular, ou dirigindo. Mas a ansiedade e as preocupações sufocam a palavra. Ou a gente resolve realmente confiar e não se preocupar. Ou muito do que Deus está nos enviando vai se perdendo. É uma semente que brota, mas depois ela murcha, porque ela não tem espaço para crescer e dar fruto num coração preocupado, que está sempre ocupado com o que não aconteceu, mas ainda tem medo que aconteça. Pré-ocupado, ocupado antes do tempo. Se ficar doente, se acontecer isso, se o dinheiro não chegar, aí já fica ocupado com aquilo na mente. Ansiedade. Vamos continuar lendo Mateus no capítulo 6. E Jesus vai nos levar ao ponto fundamental para um discípulo de Cristo. Ele disse no versículo 32, o Pai de vocês que está nos céus sabe. Essa palavra sabe, ela tem muitos significados. Ela está aqui na original, é no grego. Está dizendo que Deus entende, percebe, está vendo o que se passa na sua vida e compreende a sua necessidade. Mas muitas coisas que a mídia, que a sociedade faz a gente pensar que tem necessidade, Deus sabe que não é necessário. Isso fica às vezes nos machucando, porque nós queremos. E aquilo vai ser um problemão para a gente. Deus leva um caminho enorme para que a gente entenda que aquilo não vai ser bom. Mas se ficarmos ansiosos, querendo, vamos entristecendo, porque a esperança adiada faz o coração adoecer. Mas eu queria. Aí Jesus diz, Deus sabe o que vocês necessitam. O Pai do céu conhece, Ele vê, Ele está atento. Mas então o que você faz? Busquem em primeiro lugar, antes do querer, antes da sua ambição, antes de se preocupar, busquem o reino de Deus e a sua justiça. O governo de Deus na sua vida, que Deus comande a sua vida. E a retidão desse governo. É interessante que essa palavra aí, essa expressão, busquem, zeteu, é a mesma expressão que foi usada para definir a obra de Jesus Cristo, porque o Filho do Homem veio buscar. Como Jesus veio buscar o perdido, você tem que buscar o reino de Deus. Com essa intensidade de dar a vida dele por nós, ele veio buscar, zeteu, e salvar o que se perdeu. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele veio procurar, ele veio atrás de você. Aí ele está dizendo, então você vai atrás do reino de Deus. Você busca. E é a mesma expressão usada para definir o desejo de Deus por um verdadeiro adorador. Porque o Pai busca, zeteu, verdadeiros adoradores. Ele está atrás, em busca, procurando verdadeiros adoradores. Aí envia o Filho que vai atrás, que vai em busca do que se perdeu para se tornar um verdadeiro adorador. E você que é encontrado por Ele agora passa a buscar
o reino dele. Amém? Com a mesma intensidade. Deus quer um verdadeiro adorador, então ele promove uma grande salvação para fazer de um pecador um verdadeiro adorador. E ele dá o seu único filho. Aí o único filho vem e dedica a sua vida para buscar o que se perdeu. O que se perdeu em cada um de nós e que Cristo está restaurando. Nos tornar homens e mulheres filhos para Deus, herdeiros de Deus, prontos para uma grande redenção. E esses discípulos encontrados por Cristo são chamados para buscar o reino de Deus. É mais do que participar de reuniões ou ler livros. É ter uma intenção e uma dedicação na sua vida de não ser comandado por nada nessa terra, só pelo Senhor, porque é o governo dele que eu quero. Eu vou seguir as leis do meu país, mas porque eu quero agradar a Deus. Eu vou ser bem, eu vou fazer o bem, eu vou andar em correção, porque eu quero o governo de Deus. Senhor, é assim que o Senhor quer? Os desejos que eu tenho, eu vou colocá-los diante de Deus. É o seu reino isso? É a sua vontade ou é só o marketing que colocou isso no meu coração, de querer isso, de querer isso? Será que eu preciso mesmo disso? É o teu governo na minha vida, Senhor? É a tua retidão para a minha vida? Buscar o reino de Deus é o contrário de vir a Deus e pedir o que a gente quer. É o contrário. É vir a Deus para se humilhar e entender o que Ele quer. E aí seguir buscando isso. E Deus quer, é isso que vai ser a minha vida. Essa é a forma de vencermos a ansiedade. Romper com as riquezas, com Deus desse século. E hoje não é mais chamado de mamon, é de marketing mesmo, digital e todas as formas de marketing. Que querem fazer de nós consumidores. Compre, tenha. E enchendo os homens e as mulheres de ansiedade pelas coisas. Pelo ter, pelo possuir. E arrastando as almas dos homens para essas doenças da mente. Que quer e não pode ter. Tudo dessa forma tão exacerbada. Busque o governo de Deus. Busque o reino de Deus. O caminho da justiça de Deus. A retidão do reino de Deus. Isso vai nos dando, sabe o que, irmãos? Uma quietude. E tantas coisas que querem dizer que nós precisamos ter e nós não precisamos. De tantas coisas que querem nos empurrar para fazer, para comprar, para parecer. E nós não precisamos. É o reino, o governo de Deus que precisamos buscar como antídoto para a ansiedade desse tempo. E ele diz, e todas estas coisas, não estas coisas que o mundo oferece, irmãos, estas coisas de que Jesus falou, as suas necessidades. Ele não está dizendo que são todas as coisas que o Magazine Luiza oferece, que são todas as coisas que a Amazon oferece. Não, todas essas coisas que ele acabou de dizer, que você necessita. Não que você foi estimulado a ambicionar, mas que você necessita. Porque Deus vê e Deus sabe o que você precisa. E Ele é um Pai amoroso. E já deu a maior prova de amor quando nos deu o que nós nem sabíamos que precisávamos, o seu unigênito. E se Ele nos deu o seu unigênito, como não nos dará
no amado, todas as coisas, gratuitamente no amado, em Cristo. Abra sua Bíblia em 1 Pedro. Capítulo 5. E no versículo 7. O apóstolo diz: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele o quê? Porque ele se importa com você. Porque ele se importa com você. Porque ele tem cuidado de você. Segura aí na mão do seu irmão, de um só. Diga a ele: lance. Ô, meu irmão, lance. Qual é a sua preocupação? Qual é o seu cuidado? Qual é a sua ansiedade? Lance. E ele cuida de você. Entregue. Aí você pode dizer: mas e se o que eu quero Deus não quiser? Por isso que antes de lançar, você tem que buscar o reino de Deus. Tem que querer a vontade de Deus. Pode soltar a mão do irmão. Às vezes, nós estamos com medo de que Deus diga não a algo que nós queremos muito. Deus nunca vai dizer não a algo que seria bem para você. Quando Ele diz não, irmãos, é porque Ele tem um caminho, mesmo que seja em meio a uma tempestade. Você não quer passar pela tempestade, Ele lhe leva pela tempestade, mas Ele tem um caminho pela tempestade. E Ele está nos tratando. E há razões que nós às vezes não compreendemos, porque os pensamentos de Deus são maiores. Confiar em Deus é nunca dizer a Ele: por que o Senhor fez isso? É agradecer porque Ele fez isso. Porque Ele fez dessa forma. Quando você tropeçou, Ele estava lá para lhe levantar. Ele não botou a pedra no seu caminho. Você tropeçou, mas Ele estava lá para lhe levantar. E quando Ele não agiu fazendo exatamente como você queria, Ele tem cuidado de você. Não ansiedade, mas zelo, cuidado. Nós tivemos nesses dias um fato engraçado, vamos dizer assim, em casa. Tiago completou 17 anos, é um rapaz cada vez maior, né? Da glória de Deus. E Tiago tinha um presente que ele esperava há tempo que ele me pede esse presente. Mas eu já vinha explicando a ele: eu não vou lhe dar isso, nunca. Isso vai ser um problema para mim, para você, para a família, para os vizinhos, não. E ele até o último momento, no amanhecer do aniversário dele, ele perguntou: qual é a minha surpresa? Ele sonhando que eu iria dar aquele presente. Eu já expliquei tanto a ele: meu filho, não dá certo, isso é perigosíssimo. Mas Deus deu a ele um presente que ele nem pensava que ia poder ter. E foi um violão que está sendo ministrando na própria igreja. E está sendo a alegria dele ministrar. Então aquilo que ele queria tanto, eu sabia que não era bom, não chegou. Mas chegou aquilo que era bom para a vida dele. E não só para ele, porque se você é um servo de Deus, o que Deus dá para você é para ser bênção. Posso dizer, Tiago, o que é que você queria tanto e não vai ter? Uma bola de futebol americano.
para fazer lançamento e quebrar tudo dentro de casa, matar os irmãos, porque ele tem muita força, ou bater na casa dos vizinhos, porque não tem onde jogar isso aqui em Maceió. Mas era o sonho dele. Vocês sabem aquela bola oval que quando joga, arrebenta com um? Agora um menino com essa força de braço, eu disse, não, sua bola é só basquete, que é na cesta, mas lançamento. E melhor do que o que ele queria. E só ia trazer. Aí ele disse, não, eu não vou jogar não. Sim, uma bola para ficar só disposição. Vocês acreditam? Alguém aqui acredita que ficaria só disposição na hora que a mamãe não estivesse em casa? Não, ele é santo, mas não é tão santo. Uma hora aquela bola ia me causar um problemão. Mas Deus deu, através da mãe, um presente que ele não pensava que seria o melhor e tem sido o melhor para a vida dele. E por tabela, porque Deus queria levá-lo a esse nível de estar tocando no meio da congregação. Amém? Assim é na nossa vida, irmão. Quando eu disse que o presente dele seria o violão, ele não achou muito bom. Mas ele não sabia que viria essa necessidade dele ser o primeiro violonista da igreja. O que toca tem que tocar e tem que estar presente. E está se alegrando em fazer isso. Ele ficou um pouco murchinho, porque ele pensava, e a bola? Não, meu filho, essa não tem jeito de chegar. Eu não sei se hoje ele vai se convencer, né? Estou falando de púlpito, que essa bola não é sadia. Só se tivesse um lugar para jogar, né? Mas esse esporte não existe onde jogar, vai ser problema. Mas o violão é uma bênção. E quem teve que pensar foi a mãe. Se fosse pela cabeça dele, ele estaria com a bola. E agora, quem é que estava tocando aqui? Olha, mas era o sonho dele, era a ambição dele. Às vezes nós somos assim, irmão. Queremos tanto uma coisa, estamos pedindo, e Deus tem um outro projeto que vai acabar nos elevando, nos enchendo de alegria muito mais. Amém? E o esporte dele é basquete. Não vai ser futebol americano, não, é basquete. Então Deus supriu a sua necessidade, deu o seu presente maravilhoso, que tem sido uma bênção. E hoje também é um exemplo para as nossas vidas. E eu fiquei pensando, meditando nesse texto e me lembrando disso. Não vem o que a gente pedia, vem além do que pedimos ou pensamos, porque Deus tem cuidado. Quando diz de vós, Ele não está falando só de Betânia, Ele não está falando só da Ana maravilhosa, Ele está falando que tem cuidado da igreja. Até aquilo que vem para a nossa vida é Deus cuidando da igreja, porque Ele nos vê como uma família, um corpo, onde um vai ajudar o outro. Vamos nos colocar de pé e orar uns pelos outros nessa noite. Porque essa mensagem não é uma mensagem nova. É uma mensagem que precisa sempre ser pregada de novo. Porque as armadilhas deste mundo estão muitas vezes nos enlaçando em ansiedades, em preocupações, em querer coisas e insistir em coisas que não serão a bondade de Deus na nossa vida. E às vezes nossos olhos não enxergam que Deus está fazendo o melhor quando diz não para a gente, naquilo que a gente queria, mas Ele nos presenteia, Ele cuida de nós de uma forma inesperada.